Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos do YouTube. Espero que vocês estejam bem e que vocês sejam tremendamente abençoados, porque já foram, quando há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus, aquele Cordeiro vivo que desceu do céu, se fez carne, viveu e habitou entre nós, passou os mesmos problemas, as mesmas paixões, os mesmos desafios que qualquer ser humano comum, e o dele foram mais pesados ainda, porque no final ele foi pregado no madeiro, pereceu uma morte de cruz pelos meus e pelos teus pecados. Não esqueça disso, que no terceiro dia ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele não tinha pecado, ele não podia morrer. Mas onde que está escrito isso na Bíblia? Está escrito assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que ele ressuscitou, né? E depois de 40 dias ele subiu, foi para o céu, que é o lugar dele, porque ele quem criou todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. Beleza, meu querido? Aqui é o Mano da FH, espero que vocês estejam bem. Se inscreve no canal, dá um like aí, galera. Precisamos de 1000 inscritos. E se você for ver lá, dá uma olhadinha na Bíblia, lá em Gênesis 16, 13, se bem me lembro, tem a história de uma mulher. Ela é chamada de Agar, e a Bíblia enfatiza Agar, a escrava egípcia. E bem provável que essa mulher foi adquirida naquela época que Abraão migrou para o Egito. Se vocês forem reparar, quando Abraão migra para o Egito, galera, deixa eu ligar o Brancão aqui e vamos continuar um pouquinho dessa história maravilhosa. Ligar o Brancão para fazer um ar e para dar uma aquecida no motor, que hoje tá 8 graus na Grande Jaraguá, Bela e Santa Catarina. Brancão pegou de primeira, gurizada. Vamos um pouquinho mais longe aqui por causa do barulho. Então é bem provável que essa mulher chamada Agar, né, que a Bíblia enfatiza, a escrava egípcia, ela foi adquirida na época que Abraão estava lá. Mas o que aconteceu? Abraão, o pai da fé, ele ficou com medo quando foi para o Egito, e acharam que, pensando que eles iam passar ele, achando que ele ia morrer. E aí falou para a esposa dele: ô, diz que tu é minha irmã, não diz que tu é minha esposa. De fato, realmente ela era meia irmã dele, porque ela era irmã por parte de pai, a Sara, né? A Sarai era irmã por parte de pai. Mas enfim, o que tem essa Agar? Agar, a escrava egípcia, foi dada a Abraão para que ela pudesse ter um filho com ele, porque pelo costume da época, esse filho seria de Sara, porque ela era escrava de Sara, né? E Sara era estéril, mas tinha a promessa de que eles teriam um filho. E eles não quiseram esperar essa promessa, de certo quiseram fazer cumprir a promessa antes do tempo, de certa forma, né? E o tempo de Deus não é o nosso tempo, certo, gente? Isso é importante saber. Então, ó, o pai da fé, eu esqueci o nome, não consigo falar, a língua enrola. O pai da fé, que é Abraão, ele deu uma mancada, né? Todo mundo dá uma mancada, porque o homem não é perfeito, o homem peca toda hora, tá bom, gente? Cuidado com aqueles que se dizem santíssimos demais, cuidado. Então, mas o que tem Agar? Agar teve um episódio em que ela foi muito humilhada pela sua senhora, Sarai, né? Sara depois. Ela foi extremamente humilhada, então ela fugiu. E ela estava totalmente desolada ali. E a escrava egípcia, ali no seu momento
de abalo psicológico, né, físico, humilhada. Teve uma visita inesperada. E isso marcou tanto a vida dela, gente, que ela chamou aquele Deus que apareceu para ela de o Deus que me vê. Esse foi o nome que Agar deu ao Senhor. Um momento difícil para ela, um momento de humilhação. E o Senhor aparece para ela e fala: o que tu tá fazendo, Agar? E ela fala assim: o Deus que me vê. E aí o Senhor fala para ela: volte para sua senhora. E Agar recebe várias promessas. A promessa de que o filho dela se tornaria uma grande nação. E que de fato hoje é uma grande nação. São muitos. A descendência de Agar. Então, meu querido, a mensagem para hoje para ti é: se tu foi humilhado, se tu pensa que tá tudo perdido como Agar estava, lembre-te, Ele é o Deus que me vê, disse Agar. Entendeu? Só confia nele, entrega tudo para Ele, e tu vai ver o que o Deus que me vê faz por ti. No mais, olha que dia maravilhoso. E nós vamos trabalhar. Vamos juntar esse material aqui. Temos que descartar ele. Ó, motor Coritaba, coisa, meus queridos. Eu vou posicionar vocês aqui. E dá uma olhadinha no nosso vídeo. Tudo bom pra vocês? Vou dar uma resinha no brancão. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque o sol já tá alto. O sol já tá alto na parada. Bora lá.
fazer a volta no Brancão para carregar outro lado. Brancão virado a volta. Vamos continuar carregando a parada aqui, né, rapaziada? Ai. Vamos lá. Vamos lá, porque rapadura é doce, mas não é mole não. Tcharam! Vamos botar a telinha aqui por cima, rapaziada. É isso aí, meus YouTube. Tamo aí carregado, Brancão. Agora tem que descartar essa madeira. Aí no canto aqui, ó. Nós vamos fazer uma limpeza com a máquina, puxar lá pro fundo. E vai o aterro. E aí, espalhar o macadame. Beleza, meus guris? Gente, espero que Deus abençoe a vida de vocês profundamente. Deus abençoe, ó, o Brasil, que tá precisando. Que o Espírito Santo abre a mente de muitas pessoas nesse país. E que ele convença as pessoas de quem elas de fato são, tá? Porque a história que contaram do nosso país não é uma história verdadeira. Sabe aquela história de que foi colonizado por gente que não presta, assassinos, ladrões? Essa história não é verdade. O Brasil foi colonizado pelos seus antepassados, meu querido. E os seus antepassados, eles não são uma casta de ladrões e bandidos e nunca foram. Dá uma pensadinha. Filhos de Abraão, vocês que colonizaram o Brasil. Beleza? Gente, estamos aqui. Espero que Deus abençoe a vida de vocês profundamente.
Se inscreva no canal aí, dá um joinha, precisamos de 1000 inscritos, gente. E nós vamos continuar aqui na nossa lida. E nós estamos aqui, ó, na nossa bela e Santa Catarina, o nosso Brasilzão. Que a paz do Espírito Santo, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, meu querido. Deus o abençoe profundamente e eu fui!